Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos muito felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar, o programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês em seus lares com muita luz, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. Dando início ao Evangelho de hoje, vamos convidar nossa irmã Nádia, que fará a leitura de harmonização e a prece inicial. Boa noite a todos. Aprenda a agir espontaneamente por intuição e faça que o seu coração lhe ordena, não somente o que sua mente lhe diz que é razoável e sensato. Alguns, aos de puro amor, podem parecer irracionais, até bobos, aos olhos de outras pessoas, mas não importa. Quando você escutar o comando para agir, haja e não pare para pensar as consequências ou imaginar o porquê daquilo. Um pequeno ato de amor pode ter um efeito de longo alcance, ou os resultados podem não ser aparentes. Não perca tempo procurando pelos resultados, simplesmente faça o que deve ser feito e deixe o resto para mim. Às vezes, leva muito tempo para uma semente germinar no coração duro e frio, mas uma vez plantada, ela vai ter que desabrochar mais cedo ou mais tarde. Tudo o que você precisa fazer é cumprir a sua tarefa, com fé e ter certeza de que tudo caminha muito, muito bem. Do livro Abrindo Portas Interiores, Eileen Kedden. Senhor Jesus, estamos aqui para realizarmos mais um Evangelho no lar e pedimos ao Senhor, nosso Mestre, que possa nos abençoar e fortalecer a nossa fé. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Nádia. Já harmonizados, sentindo a presença de Jesus em nossos lares, através desses queridos amigos espirituais, vamos dar início à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 4, Os Bons Espíritas. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita, como o verdadeiro cristão, pois que o mesmo é que outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Boa noite a todos. Gostaria de comentar que esse item, no item anterior, a esse, que chama o homem de bem, Kardec nos explica os caracteres da perfeição e quem são os homens de bem. E o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Faz o bem, ama o seu próximo, não julga, não odeia o seu irmão. Esse homem é um verdadeiro cristão, pois Jesus é seu modelo e guia. Então, o que seria ser um bom espírita? Seria compreender essas leis divinas e segui-las. Simples assim. O Espiritismo não criou uma nova lei. Ele veio apenas esclarecer o que ficou mal interpretado ou pouco entendido por nós. Para ser um bom espírita, precisamos seguir Jesus, praticar o bem acima de todas as coisas, ter fé inabalável, fé com razão, a certeza no futuro e na imortalidade da alma. Mas, além disso, nós espíritas não apenas procuramos compreender, mas principalmente sentir a razão de tudo que vivemos e por que a vivemos. Eu diria exatamente isso, Também é importante, nós sabermos do fato o que é vivenciar o Evangelho. E também entendermos que, seguindo o Evangelho,
A caridade é feita espontaneamente. No passado, crer era mais importante do que a obra. Era necessário ter fé, ou seja, crer, acreditar de corpo e alma. E é uma lógica nessa sequência, né? Jesus veio então mostrar que, além desta fé importantíssima, né, ele acrescenta o trabalho de auxílio ao próximo. Então ele funda o amor acima de tudo. É interessante notar que isso não só no aspecto material, mas também no emocional e espiritual, colocando assim o perdão como um elemento primordial da caridade. Pois o perdão é a compreensão da posição do nosso próximo. Não há caridade sem amor e também não há amor sem perdão. Essa posição que assumimos como verdadeiros espíritas, né, é o caminho de nossa salvação. Entenda-se salvação como crescimento moral e espiritual. Nós vamos ver isso em Tiago, no capítulo 2, versículo 14 a 18. Ele diz assim: meus irmãos, que interessa se alguém disser que tem fé em Deus e não fizer prova disso através de obras? Esse tipo de fé não salva ninguém. Se um irmão ou irmã sofrer por falta de vestuário ou por passar fome, e lhe disserem: procura viver pacificamente e vai-te aquecendo e comendo como puderes, e não lhe derem aquilo de que precisa para viver, uma tal resposta fará algum bem? Assim também a fé, se não se traduzir em obras, é morta em si mesma. Poderão até dizer: tu tens a fé, mas eu tenho as obras. Mostra-me então a tua fé sem as obras, porque eu dou-te a prova da minha fé através das minhas boas obras. Então nós concluímos que para ser um bom espírita, um bom cristão, que é a mesma coisa, precisamos unir nossa fé a obras, como fez Jesus. É mesmo, né, Erandi? Vemos como é importante conhecermos e estudarmos a doutrina espírita. Vamos continuar com a leitura do Evangelho. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências nem o alcance moral. Ou se os aprendem, não os aplicam a si mesmos. Isso, Nádia. Vejamos que muitos irmãos espíritas creem mesmo nas manifestações dos espíritos, entendem a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, a situação deles no mundo espiritual, ouvem com atenção o que dizem ou escrevem, né? Gostam dos livros, admiram o carinho, o respeito e o amor que os espíritos têm por cada um de nós, mas não conseguem entender que tudo o que eles nos dizem e fazem tem um direcionamento para as nossas vidas e que precisamos entender e colocar em prática em nosso dia a dia, como na parábola da semente, né? Que são aquelas, esses espíritas são aquelas que caíram no meio dos espinhos, e que diz assim: a semente que caiu no meio dos espinhos representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, mas é sufocada pelas preocupações com as coisas dessa vida e pela ilusão das riquezas. Essa pessoa não produz nenhum fruto. Tem outros que ouvem ou leem e dizem: fulano precisa ouvir ou ler isso. Não entende que se veio para ele é porque ele precisa meditar, sentir e vivenciar o que lhe chegou. Cada vez mais compreendemos que precisamos estudar e pesquisar os fenômenos, né? Porque todos querem dizer algo. Vamos ler um pouco mais do Evangelho. A que atribui isso? A alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesma e é de onde lhe vem toda a força.
porque a faz direto à inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo. Mas não basta acreditar ou fazer com que os outros acreditem. É importante vivenciar a fé verdadeira. E como fazemos isso? Irandi acabou de explicar. Praticando, dia após dia. Mas olha, a gente começa devagar mesmo. Sempre tem o dia 1, né? Igual quando a gente faz uma dieta, começa na academia, né? A gente começa estudando os nossos atos, primeiro. Aí a gente vê se eles condizem com os ensinamentos do mestre. Agora a gente faz uma reflexão diária, meus irmãos. Jesus faria isso? Jesus faria aquilo? Jesus agiria assim ou daquela maneira? A gente precisa estudar, não apenas com influenciadores na internet, estudar os ensinos deixados pelo Cristo. Amar o nosso próximo, mas antes a gente tem que aprender a amar a nós mesmos. Cuidarmos de nós, da nossa saúde, do nosso bem-estar, porque estando bem, nós poderemos ajudar o nosso próximo. Fazer a caridade, um abraço amigo, um sorriso sincero ou o silêncio também ajudam. Vamos ligar para um amigo, ajudar um idoso, um deficiente visual, ou apenas oferecer um prato de comida a quem tem fome. Importar com o que acontece com o outro, mas não se esquecer que tudo isso começa dentro de casa e um dia de cada vez. É isso, Ondina. Já foi dito inúmeras vezes que a doutrina espírita precisa ser estudada detidamente para ser compreendida e aplicada corretamente em nossas vidas, pois ela facilita o entendimento de tudo que Jesus fez e nos disse. Muitos ainda se atêm aos fenômenos mediúnicos, a beleza da fala ou escrita produzida pelos espíritos. Querem saber como estão os espíritos queridos que partiram, sem se atentar e que precisamos, antes de tudo, estudá-lo. E a partir daí teremos as respostas a todas as perguntas. O mais importante que devemos compreender é quem somos, o que estamos fazendo aqui, por que passamos pelas dificuldades e depois de deixarmos a Terra, para onde vamos, como será a sequência de nossa vida. Essas coisas vão nos clarear cada vez mais a nossa mente e fazer com que entendamos e vivamos muito melhor do que vivemos hoje. Meus amigos, a passagem, vós sois o sol da terra, e se o sal ficar insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 13. É a continuação. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sob um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Mas o velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 14 a 16. Como já foi dito pelos meus irmãos Irandi e Ondina, a doutrina espírita, com sua clareza sobre a lei de causa e efeito, a reencarnação e a evolução espiritual, nos mostra por que é fundamental que o sal não perca o seu sabor e a luz não se apague. Se não praticarmos o bem, se não buscarmos a reforma íntima,
Se não agimos com amor e caridade, estaremos nos tornando sal insípidos e luz apagada em nossa própria jornada evolutiva. O que você acabou de falar agora, Irandi, sobre as pessoas procurarem os fenômenos mediúnicos, isso é uma pura verdade. Muitas pessoas chegam numa casa espírita e só querem saber o que é que tem lá, que trabalho que tem, o que fazem, e não se preocupam em se tornar um bom espírita, em querer estudar e aprender para poder mudar as suas atitudes, aquelas atitudes egoístas, né, que ainda temos. Vejam o que eu acabei de ler no parágrafo anterior. Não tem nenhuma alegoria e nenhum mistério nos ensinamentos de Jesus. Qualquer um que queira estudar, aprender e colocar em prática é fácil. Olha o que a Andina falou lá no início do evangelho de hoje. É tudo baseado na caridade e no amor. Nada mais além disso. É isso mesmo. Não vou dizer que é tão simples assim, né? Mas é isso. E fazemos, como a Nádia falou, não vamos virar um sal sem gosto, uma luz apagada. Então vamos ler mais um trecho do Evangelho para entender como vamos compreender o que nos diz essa linda doutrina. Será então necessária para compreendê-la uma inteligência fora do comum? Não tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmo, apenas saídos da adolescência, lhes apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observem, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento, em sentido especial, do espírito encarnado. É importante a gente atentar para isso e conseguir responder essas questões, né? Responder essas questões internamente. Por que será, né, que pessoa, como diz o texto do Evangelho que você acabou de ler, diz assim, de notória inteligência não a compreendem ou não compreendem a doutrina espírita? Essa explicação é fácil de ser encontrada. O problema não está em ser intelectualizado ou não, e sim no grau do senso moral, ou seja, no nível de humildade que possuímos para aceitar que acima de nós existe uma consciência suprema, ou seja, um ser supremo, criador de todas as coisas, que não deve a nós satisfação sobre a sua criação, e sim que devemos nos esforçar para entender todo o processo pelo qual passamos. E tudo é muito claro a partir da aceitação de Deus. Quando eu aceito Deus, né, e tudo, porque Ele tudo rege, desde a minha vida a todo o universo. Os homens de ciência, né, eles pensam tudo saber e que não admite algo que fuja à sua compreensão, porque aí eles vão dar o nome de fenômeno da natureza ou sobrenatural, sem saber explicar o porquê aquilo acontece. E pessoas, né, sem todo esse conhecimento, nessa existência, né, conseguem entender o que os homens de ciência negam. É o orgulho dos que se acham muito sabidos, contra os simples que humildemente aceitam a Deus e buscam nos evangelhos e explicações da doutrina o motivo dos acontecimentos que a ciência não consegue explicar. Esses são aqueles que entendem e se tornam homens de bem, bons espíritos. E a gente consegue perceber que essas pessoas simples ou pessoas muito novas realmente entendem os ensinamentos de Jesus.
Entendem todas essas falas do Evangelho porque já está na nossa essência, já está dentro de nós esse conhecimento. Só precisamos saber despertá-lo e como colocar ele em prática. Isso nos ensinou Jesus. E a doutrina espírita, ela deixa mais claro esses ensinamentos que Jesus nos conduz. É verdade, Fernanda. Precisamos nos tornar humildes para adquirirmos o verdadeiro conhecimento. Seguindo com a leitura do Evangelho, alguns ainda muito tenazes são os laços da matéria para me permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, donde resulta não romperem facilmente com seus pendores, nem com seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Então, Nádia, o processo de mudança de postura, ele é lento, né? Bem o sabemos, né? Mas necessário para a nossa felicidade, que se não é deste mundo, é aqui que ela começa. Vencer o orgulho e o egoísmo que existe em nós é um trabalho bastante intenso, ele é diuturno, que nós devemos fazer, né? Aceitar que somos espíritos eternos, criados por Deus e que nascemos inúmeras vezes para adquirir conhecimento e sabedoria. Quando despertamos, percebemos a banalidade que é a busca incessante pelo material. Isso nos desgasta muito, pois lutamos contra a postura arrogante do outro, a ganância, o preconceito e todas as dificuldades que a vida apresenta, sem percebermos que nós estamos alimentando tudo isso em nós. Quando já desgastados, esgotados, né, por essa busca insana que desenvolvemos, vemos que talvez essa não seja a luta a ser travada, que existe algo diferente desse sofrimento diário, que somos mais que isso. A partir daí, vamos desenvolver um outro caminho, vamos encontrar Deus e uma razão para mudarmos a direção e começar a viver. Eu me lembrei do trabalho que a gente fez sobre Mateus, né? Que cada vez que nós descobrimos Jesus, recebemos o chamado, a gente deixa tudo para lá e segue um outro caminho, né? Uma outra direção. Irandir, tem muitos espíritos que após a morte ficam presos às coisas materiais que valorizam na Terra e ficam na ignorância e perturbados. Eles não percebem a realidade do mundo espiritual e a possibilidade de felicidade e aprendizado que ele oferece. Por isso, têm dificuldade de abandonar vícios, hábitos e inclinações terrestres e não enxergam algo melhor do que aquilo que já conhecem. É um alerta da importância do desapego e da busca pelo conhecimento espiritual, ainda durante a vida física, para que a transição para o plano espiritual seja mais suave e consciente. Então, Nádia, conhecer a doutrina espírita nos livra de muitos problemas, né, desde agora. E podemos chegar ao plano espiritual bem e não sofrermos pela ignorância, mas ter a aventura de uma vida feliz. E vamos dar, então, continuidade à leitura do Evangelho. Tem a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz, insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração, capaz de lhes sobrepujar as inclinações. Atém-se mais aos fenômenos do que à moral, que se lhes afigura sediça e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformular, ou então
guardam as suas simpatias para os que lhes compartilham das fraquezas ou das prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo noutra existência. Irandi, aceitar que somos imperfeitos é o primeiro passo. Agora, querer ser perfeito é o segundo. A necessidade da transformação moral, ela tem que ser uma meta. Dia após dia, você tem que buscar alcançá-la. Mas nunca se esquecer de que não estamos sozinhos. Nunca. Espíritos encarnados e desencarnados estão ao nosso lado 24 horas por dia. Eles nunca nos abandonam e eles nos ajudam nessa jornada. São tantas provas, expiações. Às vezes caímos sim, achamos que não vamos conseguir. Mas de repente, nos lembramos de tudo o que aprendemos. Nos levantamos e recomeçamos, pois nada pode destruir um filho de Deus. É bem verdade, né, Rondina? Vamos ler o último parágrafo do Evangelho de hoje. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração pelo que inabalável lhe torna a fé. Um é qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outro apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro que aprende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue sem ter firme a vontade. Olha que lindo o que a Nádia acabou de ler. Eu vou repetir aqui. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Todos nós temos más inclinações, temos defeitos, temos coisas para mudar. E como é que vamos conseguir isso? Praticando. É na reforma íntima que mudamos, que nos transformamos. E no dia em que colocarmos o outro antes das nossas vontades pessoais, estaremos começando a melhorar. Isso não é fácil, não é nem um pouco fácil. Mas persistindo, conseguiremos sim. Pois assim que decidimos, a espiritualidade, ela vem ao nosso auxílio. E juntos caminhamos muito melhor. Fernanda, minha amiga, lembrei uma passagem marcante do apóstolo Paulo e é encontrada em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Eu me emociono com essa parte, gente. Já estou crucificado em Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gente, eu me emociono, para a verdade. Também em Coríntios, capítulo 5, versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez de novo. É tão lindo. Eu tenho fé que chegará um tempo em que todos seremos como Paulo, onde antigas identidades e propósitos serão substituídos pela vida em Cristo, e viveremos movido em função da fé e do amor por Jesus. Eu fico emocionada mesmo, porque eu acho linda essa passagem de Paulo, gente. Maravilha a explicação de vocês e a sua emoção. E dando uma pincelada só,
Quando se diz que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação, o que mais me toca, né, e tocou a Fernanda também, é o que vem a seguir. É pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Ele não nos diz perfeito, mas pelo esforço, até porque muito caminho ainda teremos para atingir um nível aceitável, né, de perfeição. Mas é caminhando e nos esforçando em sermos bons que chegaremos lá. Uns mais rápidos, outros mais devagar, mas pelo esforço de domar nossas inclinações, todos chegaremos lá. É importante compreender o que a Ondina disse há pouco. Precisamos conhecer quais são as nossas inclinações e que somos imperfeitos. Aí trabalhamos para ser cada vez melhor. Tem um ditado que diz assim, né? O médico diz que você está doente, mas se você não acredita, o remédio não vai funcionar. E é exatamente isso, né? É com você, Fernanda. Bem, meus irmãos, nós chegamos ao final do nosso evangelho, que foi muito esclarecedor. Eu vou pedir para a nossa irmã Ondina que faça a prece final e a fluidificação das águas. Vamos fechar os nossos olhos e aquecer os nossos corações com a presença de Jesus em nossos lares, com a espiritualidade amiga que esteve presente em cada um dos nossos lares, pedindo também a essa espiritualidade que fluidifique as nossas águas, trazendo o remédio necessário para o nosso espírito e para o nosso corpo físico. Querido Mestre Jesus, que as palavras do seu Evangelho tenham entrado em cada lar, em cada coração, com a mesma força que entrou nos apóstolos quando o Senhor esteve aqui, nos ensinando a nos melhorarmos a cada dia, a nos tornarmos bons, para que possamos chegar perto de Ti, Senhor. Então, fiquemos com o Senhor hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Agradecemos a todos os participantes do Evangelho e a todos vocês que estiveram nos acompanhando em seus lares. Lembrando que esse programa ele ficará gravado no canal do Lar Ismael lá no YouTube. E você pode assistir quando quiser e enviar para sua família e amigos. Afinal, divulgar a doutrina de Jesus é um ato de caridade. Jesus os abençoe e até a próxima segunda, às 18 horas.